O que a evolução precisa provar para ser uma proposta científica é mostrar quais teriam sido os passos e os mecanismos que nós teríamos vindo de partículas até pessoas. Como que teria isso acontecido? Quais são os passos? As pessoas falam, não, nós não temos os passos. Não temos quais passos? Não, nós sabemos que essa proteína e mais aquela proteína, e esse gene com aquele gene. Não, peraí, vamos trabalhar um pouco mais a respeito disso. O que produz o que faz o que deixa de fazer o quê? Dentro do contexto da proposta naturalista, a ideia é que matéria inorgânica teria produzido compostos orgânicos, esses compostos orgânicos teriam produzido vida simples teria produzido vida composta. Praticamente essa teria sido uma escala. Então, quando nós pensamos a respeito disso, a ideia principal, que é a proposta geral da teoria da evolução, ou teoria geral da evolução, nós temos 7 postulados básicos, que são 7 pressuposições. A primeira delas diz o seguinte, que matéria inorgânica deu origem à vida. Isso é o que nós chamamos de geração espontânea. Segundo, diz que a geração espontânea teria ocorrido uma única vez. Terceiro, vírus, bactérias, plantas, animais estariam todos interrelacionados. A protozoa teria dado origem à metazoa, ou seja, a vida unicelular teria dado origem à vida pluricelular que nós encontramos. Todos os tipos de invertebrados, no caso o filo, estão interrelacionados. Essa outra proposta, a proposta número 5. Proposta número 6 diz que os invertebrados deram origem aos vertebrados. E a proposta número 7 diz que dentro dos vertebrados, peixes teriam dado origem aos anfíbios, anfíbios aos répteis, répteis teriam dado origem tanto às aves quanto aos mamíferos. Então essa é a proposta básica que nós temos. O que é interessante a respeito disso é que nenhuma dessas 7 pressuposições é testável em laboratório. Então você precisa ter algo que seja testável para validar uma teoria, uma proposta. Quando você tem coisas que não podem ser testáveis em laboratório, como você trabalha com isso? Você fala, não, mas espera aí, olha, a questão de matéria inorgânica produzindo vida, isso daí já foi trabalhado. Nós temos, por exemplo, a ideia de Oparin, Alexander Oparin. Oparin, na década de 20, década de 30, ele publicou algumas coisas muito interessantes relacionadas com a origem da vida. Ele trabalhou estudando muita parte de coloides e plasma celular, e ele percebeu que haviam certas similaridades entre os dois, entre a questão dos coloides e do plasma celular. Ele sugeriu que vida teria evoluído quimicamente. Quem pegou o trabalho e levou em frente foi praticamente Stanley Miller com seu orientador Urey. Miller e Urey trabalharam um sistema muito interessante, que é o que normalmente nós encontramos nos livros por aí, que é o chamado modelo pré-biótico. No modelo pré-biótico, Stanley Miller, praticamente o que ele fez, ele colocou dentro daquele elemento que vocês estão vendo lá, um pouquinho de amônia, metano, hidrogênio molecular, vapor d'água, e lá dentro tinha um sisteminha para produzir faísca elétrica. E depois de alguns dias, esse sistema funcionando, ele percebeu que formou um tipo de uma substância líquida escura, onde foram encontrados aminoácidos, mais de 50 deles. Então, uma quantidade grande de aminoácidos. Nós sabemos que aminoácidos são os bloquinhos para se fazer vida. Então, é o elemento básico. Mas vamos estudar um pouquinho mais essa questão da proposta do Dr. Miller. É muito interessante porque quando nós olhamos, por exemplo, essa atmosfera primitiva proposta por Stanley Miller, de metano, amônia, hidrogênio molecular, vapor d'água, principalmente metano e amônia, são altamente sensíveis à radiação ultravioleta. São assim, moléculas que quebram muito rapidamente na presença de radiação ultravioleta, que é o que o Sol tem de montão. Dentro de uma atmosfera da Terra, tão próximos do Sol como nós estamos, praticamente seria muito difícil você encontrar, ou a Terra ter tido no passado, uma atmosfera com metano e amônia. Agora, vamos pensar a respeito disso. Existiu essa atmosfera primitiva? Qual era a sua composição? Quais são as evidências? A primeira delas, se existiu uma atmosfera primitiva. Existiu, não a que Stanley Miller propôs. Qual era a sua composição? Não é aquela que Stanley Miller propôs. Quais são as evidências? São as rochas. As rochas todas do período pré-cambriano, elas possuem uma quantidade muito grande de óxidos de ferro e de urânio, mostrando que a atmosfera da Terra sempre teve oxigênio na sua estrutura. Sempre. Agora, o que acontece se você colocar oxigênio na experiência de Stanley Miller?
A resposta é simples: não se formam aminoácidos. Pode tentar. Inclusive lá em Brasília, na Sociedade Criacionista, nós já fizemos a experiência exatamente igual a de Stanley Miller, com o mesmo material. Não põe oxigênio, a gente consegue os aminoácidos. Dá até para avaliar quais são. Você coloca oxigênio, não se formam aminoácidos. Nós temos evidência que a atmosfera da Terra sempre teve oxigênio. E não é uma evidência criacionista. Essa é uma evidência que vem da geologia. Outra coisa que é muito interessante a respeito disso é que, na questão dos aminoácidos, nós temos 20 deles que são específicos com respeito à vida, são os proteinogênicos. Fascinante a respeito disso é que dos 20 aminoácidos que a vida utiliza, embora nas experiências de Miller mais de 50 aminoácidos se formaram, dos 50 que são necessários para a vida, apenas 13 se formam. Tem 3 deles, no caso arginina, histidina e a lisina, que são fundamentais para a formação tanto do DNA quanto do RNA, essas não se formam. Qual a origem então do DNA e do RNA? Então, uma questão fascinante a respeito disso, porque nós somos informados com esse material. Ele vem e cai na nossa mão. O pessoal chega e fala assim, por exemplo, não, mas vamos supor que tenha acontecido. Então, vamos supor que tenha acontecido. Aminoácidos estão aqui soltos. Como é que esses aminoácidos vão virar uma proteína? Coloque um montão de aminoácidos juntos para ver o que acontece. Nada. Só vai ter um montão de aminoácidos. Mas e se nós deixarmos uma proteína por conta própria, solta lá num cantinho? O que vai acontecer com ela? Ela vai se desfazer em aminoácidos. Então o processo espontâneo não é de aminoácidos para proteínas, mas sim de proteínas para aminoácidos. Esse é o processo espontâneo. E o pior é que se você colocar oxigênio no meio da história, proteínas não vão se formar. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que já foi dito há 25 anos atrás praticamente, lá na 7ª Conferência Internacional sobre a Origem da Vida, que coincidiu também com o 4º Congresso da Sociedade Internacional da Origem da Vida. Klaus Dose diz o seguinte: uma questão ainda continua a saber, a origem da informação biológica, isto é, a informação que existe nos nossos genes hoje. A formação espontânea de nucleotídeos simples, ou mesmo polinucleotídeos, que deveriam ser capazes de terem sido replicados numa terra pré-biótica, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente não possuem nenhum embasamento empírico. Eu acho interessante porque há 25 anos o pessoal está procurando uma outra resposta sobre a questão da origem da vida. Eu não sei quantos vocês já assistiram, mas se você quiser também, logo no comecinho do capítulo que trata da biologia, no livro que eu escrevi, tem um artigo muito interessante a respeito de uns grandes estudiosos sobre a origem da vida. Os que quiserem podem inclusive procurar na internet, pode baixar o transcrito inteirinho. Foi um programa da Nova do dia 3 de maio de 2004. Muito interessante, o Dr. Andrew Null, ele é da universidade lá nos Estados Unidos, de Harvard. Perguntaram para ele, o que se sabe a respeito da origem da vida? O que você responderia? Deixa eu ler o que ele respondeu, só para você não ter dúvida. Tradução literal. Diz assim: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida se originou nesse planeta. Ou seja, como que vida surgiu? A resposta é que nós não sabemos.